E aí, gente, tudo certo? A gente falou na aula passada sobre operadores relacionais e hoje vamos falar só mais de dois tipos de operadores para a gente encerrar essa parte e iniciar instruções condicionais, que são os operadores lógicos, tá? E também os de atribuição. Opa! Lembra do que significa atribuição? Atribuir. Lembra o que que significa isso aqui? A atribuição a gente viu que é feita aqui em Python geralmente com aquele nosso igual, né? A gente pega uma variável, a gente cria uma variável, tá? Atribuindo a ela com o igual um valor. Esse valor pode ser de qualquer tipo que a gente estudou anteriormente, tá? Então, olha só, como é que funciona esses operadores lógicos? Olha só. A gente temos três operadores aqui em específico, que são os operadores AND, OR e NOT. Quais são esses três operadores lógicos? Olha só, como eu já falei antes, é necessário que vocês tenham uma base em matemática para poder fazer esse curso, bem como uma basezinha de tecnologia também. Mas olha só como é que funciona. Lembra que eu tenho por exemplo, se eu tenho uma condição, eu vou deixar mais simples. Se eu tenho um verdadeiro, verdade, e um outro verdade, eu comentei com vocês que isso aqui vai gerar uma verdade, tá? Mas a partir do momento que eu chegar e dizer, ó, essa daqui é falsa, tudo automaticamente vai ser falsa por conta de quê? Por conta desse i aqui, tá? Porque quando a gente está utilizando o i, a gente pressupõe que todas as duas acontecem ao mesmo tempo, tá? Ou seja, eu vou eu vou ir para a praia se estiver fazendo sol e eu estiver com dinheiro. O que adianta estar fazendo sol e você tá sem dinheiro? Você colocou essas duas condições aqui e pressupõe que elas sejam verdades, ou seja, tem que estar fazendo sol e você tem que estar fazendo dinheiro. Se tiver fazendo sol e você tiver sem fazendo dinheiro, você não vai para a praia. Se tiver com dinheiro, mas estiver sem sol, você também não vai para a praia, tá? Isso aqui foi o que a gente viu e deu uma revisada. O or, que seria o ou da vida real, a gente apenas queremos saber o seguinte, ó, verifica para mim se pelo menos uma das duas é verdadeira, ou seja, se tiver true, vou botar logo em inglês, que é o nosso caso, true ou false, esse resultado aqui vai ser o quê? Verdadeiro, tá? Ou seja, vai ser true. Vamos pegar um exemplo da vida, da nossa vida real. Ah, eu só vou voltar a comer doce se eu perder. Olha, vou colocar aqui as duas coisas, ó. Perder 5 quilos. E eu vou colocar a outra aqui como sendo. é, Vamos ver aqui. Deixa eu ver qualquer uma melhor. Começar a fazer cardio. Eu vou botar só fazer cardio. Pronto, enfim. Não ligue para minha letra, tá, gente? Então, olha só. Eu tô dizendo o seguinte, ó. Se eu perder 5 quilos, ou, olha só, ou eu começar a fazer cardio, então eu volto a comer doce. Me diz uma coisa, se eu perder 5 quilos e não fazer cardio, eu vou comer doce? Sim, por quê? Você está dizendo ou é uma ou é outra. Então, independente se uma delas for falsa, ou seja, se você não perder 5 quilos ou você não começar a fazer cardio, se pelo menos uma delas estiver certa, você está
dizendo que vai voltar a comer doce, tá? Agora, se por acaso você nem perder 5 quilos e nem começar a fazer cardio, dê adeus aos doces, tá? Isso aqui é só um exemplo é, para nos mostrar o que é que significa o OR, tá? E temos por fim esse nosso querido NOT aqui. Esse NOT, ele inverte uma sentença, ele inverte uma verdade. Então, se por exemplo, você tinha antes true, vou botar com T maiúsculo para ficar o original de Python, ele se torna o quê? False. Beleza? Se você tinha false, ele se torna true. É só isso para ele. É, é, que ele funciona, no caso. Quase que não sai a palavra, mas enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso funciona? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui. Vou chamar ela de var, tá? E eu vou dizer o seguinte. True and false. Vamos ver o resultado disso aqui. Vou colocar var 2. Eu vou fazer uma coisa melhor ainda, já que a gente estamos aprendendo apenas os operadores, eu vou colocar diretamente aqui, tá? True and false. Deixa eu copiar e colocar. Pronto, esses exemplozinhos aqui, ó. True and false. Vou colocar true or false. True and true. E por fim, true or true. Beleza? Isso aqui é a primeira coisa que eu quero, tá? E depois a gente vamos dar uma olhadinha como é que fica com o not. Eu vou colocar logo ele aqui. Olha só, eu vou colocar not, só para você ver que inverte realmente o valor. Olha só, not isso daqui, tá? Como é que a gente vamos fazer isso? Olha só, eu coloquei esse not para inverter essa sentença, tá? Então, automaticamente, true and false, o resultado vai ser qual? Vai ser falso, né? Tem que ficar verdadeiro isso aqui, tá? Para que o meu raciocínio esteja correto. Então vamos testar. Eu vou colocar aqui. Opa, olha que legal. A primeira foi falsa, a segunda e o resto foi verdadeira. Vamos analisar o porquê? Opa, a primeira foi falsa e o resto foi verdadeira. True and false é o quê? False, muito bem. True or false é o quê? True. True and true é o quê? True. True or true é o quê? True, verdade também. E por fim, true and false é falso. Mas com esse note aqui no início, ele inverteu a nossa sentença e transformou ela em verdade. Tá? Tranquilo. Dei uma praticada depois disso para vocês lembrarem desses casos, tá? E por fim, vamos ver os de atribuição. Operadores de atribuição, gente, são os operadores que eles funcionam da mesma forma que para atribuir, só que a gente geralmente adiciona alguma coisa a uma variável. Como é que isso funciona? Digamos que eu tenho, por exemplo, um contador, tá? Eu tenho um contador que é uma variável que inicia com zero. Beleza? Eu quero que essa variável fique atualizando de um em um, ou seja, adiciona um, qual vai ser o valor de contador? Um, adiciona um, qual vai ser o valor de contador? Dois, e assim sucessivamente. Como é que funciona? Temos esse primeiro, o mais igual, tá? A gente, ao invés de colocar o mais igual diretamente aqui, ó, no início, o que que a gente faz? A gente pega esse mais igual e coloca ele novamente embaixo com o contador, ó. Eu vou só deixar conte, tá? Para não ficar muita coisa. Então, contador mais igual a um. Depois eu posso pegar contador, para não repetir, ó, mais igual a um. E assim sucessivamente, tá? O que que ele está fazendo? Ele está fazendo essa forma aqui, ó. Ele está pegando a variável contador e está dizendo que ela tem que ser igual a contador, ou seja, o valor que ela tinha antes, adicionado com um, tá? A mesma coisa funciona para o da multiplicação, ó. A gente fez aqui com o da divisão, tá? Com o da soma. Da multiplicação, como é que isso funciona? Contador, multiplicação asterisco igual.
a um valor. O que que ele vai estar fazendo? Ele vai estar dizendo, ó, contador tem que receber o valor anterior de contador multiplicado por um. A gente sabe que isso aqui sempre vai ter o mesmo valor, né? Sempre vai ser o valor anterior, porque tudo multiplicado por um é ele mesmo. Enfim, se não vem ao caso agora. E temos outros. Olha só, eu quero que vocês testem o barra igual para ver o que que acontece, tá? Para a gente saber aqui justamente como é que esses operadores estão funcionando para vocês, tá? E por fim, temos também ele, o menos igual. A gente pode utilizar todos esses para poder fazer essas tentativas e descobrir sobre os operadores de atribuição bem melhor que é na prática, tá? Eu vou fazer um exemplo bem rapidinho aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada cont, ela vai começar com zero, e eu vou colocar aqui, ó, print cont mais igual a um, tá? Opa, isso aqui tá errado. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um print aqui em cont, tá? Opa, em cont. Depois eu vou botar cont mais igual a um, e aqui eu vou colocar print cont. Vamos ver o que que acontece? Olha o resultado. Primeiro ela começou em zero, depois ela foi para quem? Para um. Vamos testar com outra forma. Vou testar com o da multiplicação. Multiplica por 2. Vamos botar 2, tá? Qual vai ser o resultado? Começou em zero, o próximo vai ser quem? Zero também, tá? Tudo multiplicado por zero vai dar igual a zero. Por quê? Ele pegou o valor anterior, que era zero, e multiplicou por 2. Vai dar zero. Se eu, por outro lado, colocasse um aqui, eu poderia ter certeza que começaria em um e depois iria para 2. Tá bom? Testem, brinquem muito com esses operadores que vocês acabaram de aprender e eu vejo vocês na próxima aula. Perfeito? Fiquem todos com Deus e um abração. Até mais.